Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Mais uma semana aqui para apresentar mais uma cidade da Espanha, país que eu amo. Vamos mostrar lindas imagens da atual capital e da antiga capital, a cidade medieval de Toledo. Vamos falar também da abertura das fronteiras do país para brasileiros. Será que eu já posso comprar a minha passagem aérea para a Espanha? Fique comigo que vamos falar disso. Olá, amigos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar deste incrível país. A Espanha é o segundo destino mais procurado no mundo pelos turistas. Todos se encantam com a sua cultura, com a culinária, com a dança e em especial por sua vida noturna. A cidade de Madrid é uma das 4 cidades de maior vida noturna no mundo, junto com Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. Já falamos aqui da cidade de Barcelona, falamos também de Sevilha e agora trazemos a vivíssima capital. Vamos conhecer também a belíssima cidade medieval de Toledo, que fica a alguns minutos da capital e vale super a pena uma visita para quem está em Madrid. Podendo ser um bate-volta, vou explicar aqui melhor como fazer isso. Começamos mostrando uma das mais importantes praças da cidade, a Plaza de Espanha. Dali sai a principal artéria da cidade, que é a Gran Via. A praça tem um conjunto de esculturas que homenageiam o escritor Miguel de Cervantes através de sua principal obra, o Dom Quixote de la Mancha. Esta grande praça está situada no centro da cidade, no eixo turístico de Sol Gran Via. Aqui se encontra o monumento de Cervantes, um dos pontos preferidos pelos turistas. O monumento é obra de Rafael Martínez Zapatero Lorenzo Culaut Valera e foi inaugurado em 1915. A praça está próxima a 2 edifícios emblemáticos da cidade. O edifício Espanha é um dos arranha-céus mais representativos de Madrid. Foi construída em 1953, seguindo o estilo neobarroco. Com 25 andares e 116 metros de altura, é o 8º edifício mais alto da cidade. Mas o que atrai milhares de turistas mesmo é essa grande homenagem a Miguel de Cervantes e sua grande obra. Bem pertinho da Praça de Espanha, tem um dos meus lugares preferidos de Madrid, não só por conta de sua importância histórica, mas é uma linda área verde com a excepcional vista da cidade. Olha que história! O Templo de Bo é do ano de 200 a.C. O templo foi um presente que a Espanha ganhou do Egito por ajudá-los a salvar o Debo e muitos outros monumentos de inundações no Egito. O templo foi desmontado, desceu o rio Nilo de barco até Alexandria e dali seguiu pelo Mediterrâneo até Valência. Foram necessários 90 caminhões para transportar o templo, que foi inaugurado em Madrid em 1972. Vamos ver algumas imagens. Quando for visitar na parte interna, sugere-se ir bem de manhã porque sempre tem muitas filas. De manhã às 10 horas da manhã, quando abre naturalmente. O Templo de Bo é do ano 200 a.C. e estava localizado na região da Baixa Núbia, que fica entre o Egito e o Sudão. Ele foi encomendado por um rei egípcio para homenagear o deus Amon de Debo, o pai dos ventos, e a deusa Isis Filé, deusa da maternidade. No ano 30, quando o Egito foi conquistado pelos romanos, o templo ganhou uma nova capela, a capela onde nascem os deuses.
Entre o ano 30 e o ano de 1630, quando se encerrou o culto pagão naquela região, o Debo passou por uma série de pequenas reformas, mas depois ficou abandonado e esquecido até o século XIX. Em 1898 e 1902, foi construída a represa Baixa de Assuã, que passou a inundar o Debo e outros templos durante mais de 9 meses por ano. Diante de tanta água, boa parte dos relevos do templo foi deteriorada e muitas cores desapareceram. 60 anos depois, o governo soviético financia a construção de uma segunda represa. A represa alta de Assuã começou a assumir de vez com Debo e mais de 20 monumentos de altíssimo valor histórico. Com o intuito de preservar esses incríveis monumentos, a Unesco convocou todos os países do mundo a ajudar a salvar este patrimônio mundial. Mais de 50 países contribuíram com mais de 26 milhões de dólares, além de 7 milhões arrecadados de pessoas físicas que ajudaram a resgatar o Debo e outros templos. Como a Espanha fez uma das doações mais generosas, recebeu o templo Debo como forma de agradecimento. Debo foi doado para a Espanha em 1968. O templo está em um lindo parque, cercado de muito verde, e muitas pessoas, turistas e locais, vão no final do dia para apreciar o pôr do sol, que é lindíssimo desta região. Lembrando que esse templo fica ao ar livre e mesmo na parte interna a entrada é grátis. Ele funciona de terça a domingo, mais ou menos de 10 às 18 horas, e no final de semana fecha um pouquinho mais cedo. Agora, uma informação importante que vale praticamente para toda a Espanha. Eles têm a tradicional siesta, então por volta de 13 e 15 horas tudo fecha na Espanha. Tem algumas variações, então é bom confirmar, dependendo da sua cidade, do que você vai visitar, o horário de funcionamento. Mostramos aí a área verde do Templo Debo, mas isso não é exclusividade dessa praça. A cidade é repleta de parques e muito verde. Isso se mistura com arquitetura extraordinária e muito bem cuidada. Eu gravei praticamente os principais pontos de uma panorâmica que fiz, que mostra muito bem isso. Vamos ver. Se você for visitar Madrid e não tiver muito tempo, a melhor coisa a fazer é um passeio turístico em um ônibus de 2 andares com vista panorâmica. É perfeito para tirar fotos e ter uma vista incrível da capital espanhola. Além disso, consegue descobrir a parte moderna e histórica de Madrid, passando pelos melhores lugares da capital. E o mais importante, curtir esta linda arquitetura mesclada com monumentos históricos e muita área verde.
Agora eu queria falar de alguns lugares que não pode faltar no seu roteiro de Madrid. O Mercado São Miguel, inaugurado em 1916, é um centenário estabelecimento e um pouco do exemplo da arquitetura em ferro da cidade. Em 2009, ele se converteu no primeiro mercado gastronômico de Madrid. Tem muitas opções de comida e é ideal para se deliciar com a culinária espanhola e tomar um bom vinho, e tem para todos os bolsos. Independente de gostar ou não de tourada, eu particularmente não gosto, eu fico com muita pena dos animais, mas vale uma visita à Praça dos Touros. O estilo neo-muneger, que domina toda a Espanha, é uma atração à parte. O outro é o Museu do Prado. É o mais famoso de Madrid e figura também na lista dos museus de arte mais importantes do mundo. Ele é considerado um dos primeiros museus públicos de toda a Europa. Outro lugar emblemático é a Praça Maior, ou também a chamada Gran Praça de Madrid. Vale a pena passar algumas horas por lá, comer numa das infinidades de restaurantes que tem por aí, ou fazer como os espanhóis, fazer um piquenique. Agora, meus amigos, vamos fazer uma viagem para a medieval e primeira capital da Espanha. Toledo é uma cidade histórica. Falamos há pouco do estilo neo-mudager, que é o estilo originado do mudager. A arquitetura predominante de Toledo, o mudager é basicamente um estilo artístico que mistura a tradição árabe com as correntes artísticas cristãs, gótica e renascentista. Além da questão histórica, a linda arquitetura, o lindíssimo e rico artesanato da cidade leva milhares de turistas. O damasqueado é a arte de incrustar autênticos fios de ouro ou prata embutidos nos relevos de algum metal, como aço e ferro. Tem peças lindíssimas e vale a pena deixar um espaço na mala para trazer algumas peças. Toledo é uma cidade muito charmosa e pitoresca e que tem que estar no seu roteiro de viagem à Espanha. Quase todos fazem um bate e volta saindo de Madrid, mas se tiver um pouco mais de tempo, pode-se fazer uma pernoite na cidade e apreciar a cidade com calma. A cidade era dominada pelos visigodos quando a transformaram em capital da Espanha durante 120 anos. E hoje é Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Amigos, Toledo fica a mais ou menos 70 km de Madrid e tem um trem rápido saindo da capital. Em 30 minutos se chega já na cidade. Mas gosto da opção de uma excursão que vai te pegar no hotel e inclui o guia. Isso faz otimizar o seu tempo na cidade. Tem a opção de meio-dia, mas gosto mais da opção do dia todo, incluindo um almoço típico. Vou deixar na descrição do vídeo os valores de cada opção. Pessoal, eu diria que já pode começar a planejar a sua viagem para a Espanha, mas ainda não tem definição de quando será aberta as fronteiras para brasileiros. Circulou na semana passada uma notícia de que abriria agora no dia 7 passado,
para quem já tomou as 2 doses das vacinas reconhecidas pela ONU. E vejam bem, e União Europeia, que traz à tona uma polêmica. Só poderia acessar quem tomou as vacinas das farmacêuticas Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson e AstraZeneca. Mas não tem nenhuma definição ainda. Fala-se no famoso passaporte das vacinas, mas ainda nada definido. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!